beleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde, começando mais um Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense. E hoje vamos analisar a última rodada do Campeonato Cearense e detalhar o Clássico Rei. Ainda teremos uma entrevista especial sobre o futsal. Então, chega mais, porque agora o programa começou e para abrir nosso resenha eu recebo Hugo do Vale, o comentarista que deixa você na cara do gol, e Analice Nobre. Que bênção essa dupla mais uma vez aqui com a gente. Vou começar por ela. Que bom, Ana, você estar com a gente. Vamos conversar sobre tudo que rolou no final de semana. Boa tarde. Boa tarde, João, boa tarde, Hugo. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Falar um pouquinho sobre o final de semana que foi extremamente agitado, o Campeonato Cearense, Clássico Rei, e conversar com vocês, com o pessoal que está em casa. Uma grande honra, uma ótima tarde. Ele também está com a gente, Hugo do Vale, meu parceiro. Estávamos juntos hoje na FM Fortaleza 90.7 e agora mais uma vez juntinhos. João Paulo Quintela. Desde 2016. E Hugo do Vale desde 2016. E aí, campeão, boa tarde. Boa tarde, João Paulo Quintela. Boa tarde, Analice. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todos da equipe técnica da FM, ó. Eita. FM foi de manhã. Que é top também, a equipe técnica TV lá, Câmara Fortaleza 7.2. Essa galera massa, que o ambiente aqui é super legal. Todo mundo pensa que todo mundo é louco, né? E quando começa o programa, tá todo mundo de boa e tal, tranquilo. Profissionalismo. Mas me diga uma coisa, foi obrigado a gente vir de preto e branco hoje? Vixe, eu tô de Rapaz, lá, foi eu tô de pra azul, né? afrontar o Cláudio Costa mesmo, o negócio. Cláudio Costa tá mufino hoje, tá Felipe, meio Cláudio cabisbaixo. Costa. Felipe tá meio cabisbaixo. DJ Cabala. Também. Não Tudo trouxe triste. nem trouxe nem a fita Márcio. do Márcio, cara. Rapaz, aqui é eu peguei só... o Márcio chorando na redação, ou no Master, cara. Rapaz, tem uma pessoa alegre que eu vi ali fora. Quem é? Otávio. Tá. O Otávio tá alegre, viu? Essa é a rapaziada Saí da TV quinta-feira Câmara daqui, o homem tava Fortaleza. chorando, dizendo que ia perder, que não tinha chance, não sei o quê. Aí tá ali agora. Tá meio mufino mesmo também. Mas vamos embora, né? Falando nisso, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Fortaleza por 2-1 no primeiro Clássico Rei do ano na Arena Castelão. Lucas Mugni abriu o placar com um golaço de falta e Pedro Henrique ampliou ainda no primeiro tempo. Lucero descontou para o Fortaleza de pênalti na etapa final. Com a vitória, o vovô segue invicto e aguarda a definição do adversário na semifinal do Campeonato Cearense. Hugo do Vale, foi golaço mesmo ou foi falha do jogo? Golaço. É aquele cruzamento com intenção de fazer as duas coisas. Uhum. Não tem aquela situação quando o cara chuta no gol, aí o cara diz assim, ó, nem chutou e nem cruzou. Uhum. Na verdade, ali ele cruzou e chutou, né? Com muito mais percepção de que fosse chutar no gol, porque você vê a altura, né? A altura que a bola vai, na hora do cruzamento, ela já vai mirando realmente o ângulo contrário do João Ricardo, que foi nesse lance aí, né? Falta em cima do Sobral, puxaram a camisa, e o Lucas Mugni bateu a falta. Teve, né, a participação do Pedro Henrique na hora do gol, né? Ele vai para frente do João Ricardo para atrapalhar, caiu na armadilha, gol do Ceará, um golaço, o Ceará fez 1-0. Agora, teve um lance para trás que o Moisés tentou fazer a invertida, né? Tentou fazer a jogada dele que é peculiar, um jogador de extremo, né? E a gente percebeu que ele foi acompanhado até a grande área por 3 jogadores. Fernando Sobral, Fabiano Souza e o Marlon. E isso resume bem o que foi o esquema tático do Ceará. Legal. O Ceará conseguiu neutralizar, congestionar o lado do campo onde o Fortaleza mais gosta de atuar, que por coincidência é também o lado que o Ceará também agora gosta de atuar. Fortaleza que tem Moisés, tem Marinho de um lado, né, e do outro, o Ceará montou praticamente assim um exército para poder realmente impactar essas laterais de Fortaleza. Do lado esquerdo, o Ceará teve um Matheus Bahia inspirado, teve um Richardson e teve também o Fernandinho. Por outro lado, teve Pedro Henrique, teve Fernando Sobral e teve Fabiano Souza. Com isso, ainda teve o apoio dos 2 volantes, né? Na verdade, os dois zagueiros que ficaram na cobertura, o Marlon e o Ramon Menezes. Ramon Menezes logo depois substituído pelo William Machado. Foi um espelho, né? Uma equipe se espelhou na outra com uma diferença. O Fortaleza com um volante à frente da zaga e 2 à frente. E o Ceará, ao contrário, 2 volantes à frente da zaga com o Lucas Mugni fazendo aquele papel
de para-brisa, né? Indo de um lado para o outro, formando jogadas. E para mim o nome do jogo, mais uma vez, o Lucas Mugni consegue ser o principal jogador da partida por N motivos. Ele ajudou na marcação, pressão, e aí fez com que o Paul Fernandes não conseguisse jogar e ainda participou dos gols, né? Você viu aí que no segundo gol foi ele que insistiu na jogada para cima do Eros Mancuso, né? Esse outro jogador também jogou muito bem, falhou nas finalizações, mas fez o que tinha que ser feito. Então, um clássico que serve de exemplo para o torcedor, serve de exemplo para Ceará, para Fortaleza. Não tem esse negócio, time de Série B, time de Série A, principalmente quando é clássico, né? Você vê aí a disposição dos atletas. Aí o que vale realmente é trazer o torcedor para o seu lado no início da temporada, porque ela vai ser muito disputada e clássicos assim vão ter ainda muitos pela frente. É verdade. Ana, Fabiano Souza, o próprio Pedro Henrique e Lucas Mugni foram os nomes aí do Ceará. Como é que você conseguiu enxergar essa vitória do Alvinegro? Muitos tinham o Fortaleza como favorito, não por acaso, mas como é que você enxerga essa vitória do Ceará diante do Fortaleza? Pronto, eu sempre gosto de contextualizar, porque antes do clássico eu comentei que quando é clássico é muito difícil de se colocar um favorito. Porque se a gente coloca aí um retrospecto das equipes, realmente era um Fortaleza que vinha estabelecido desde o final do ano passado, que teve apenas contratações pontuais para reforçar o elenco. E em compensação, o Ceará, que estava em reformulação, que estava sendo testado, e que o Léo Condé havia dito que havia pelo menos ali uns 70% a 80% do time base feito. Ou seja, ele ainda nem tinha uma certeza de um time base. Mas quando a gente fala de clássico rei, a gente fala de um sentimento completamente diferente. E o que a gente pôde ver ontem foi sim um Ceará muito organizado, foi um Ceará que estava dificultando bastante a saída do Fortaleza, que estava marcando bastante. Destaco também o Mugni, que o Mugni ele foi extremamente importante. Aquele gol dele, muito bonito, diga-se de passagem. E ele também deu a assistência para o Pedro Henrique no segundo gol, conseguiu tirar a bola. Então, assim, destaque especialmente para ele, mas para a equipe do Ceará como um todo, que estava entrosada, que estava marcando bem, que estava dificultando a saída do Fortaleza, e foi o que resultou no resultado final, que foi o que resultou no 2-1. É óbvio que a gente também fala de um Fortaleza que tem peças muito boas, que tem um elenco muito bom, que tem um elenco engajado entre si, mas quando fala-se de clássico rei, a gente percebeu aí como a pressão ela é colocada em todos os lados, em ambos os lados, e o Ceará conseguiu sair com a melhor, mostrando aí porque tem 6 clássicos reis consecutivos, que está ganhando do rival desde 2023, abril de 2023, que o Fortaleza não ganha do Ceará, se não me falha a memória. Então, o que a gente pôde ver ontem foi isso. Foi um Ceará que, embora em reformulação, ainda assim conseguiu se destacar, conseguiu marcar muito bem e conseguiu se sobressair de um Fortaleza que também é muito bom, mas ontem não deu pro tricolor. Após a derrota para o Ceará, o técnico do Fortaleza, Juan, admitiu um primeiro tempo ruim, abaixo do esperado. O treinador ainda lamentou o resultado e destacou a necessidade de ajustes para os próximos desafios. No encontramos os circuitos de jogo, mas acho que no momento estaba controlado el juego, cometimos 2 erros que están en una partida de fútbol. Esos erros concedimos 2 goles a partir de esos erros y bueno, después se hizo muy difícil. Hay una primera tempo que bueno, que os comenté, ¿no? Con un control de bola noso hasta el primer gol, después ese gol nos significó que nos desestabilizamos después de ese primer gol, recibimos un segundo gol. Hallo que fue un primer tiempo ruin, un segundo tiempo donde mejoramos, jugamos todo en campo de adversario, convertimos un gol, no pudimos empatar el juego, mas bueno, son cosas que acontecen y vamos a continuar trabajando para mejorar. Cara, a gente vê o Juan Pablo Vojvoda como um dos melhores técnicos da história do Fortaleza, se não o melhor, e também do futebol cearense.
mas nem sempre ele acerta, né, cara? Ele é ser humano, ele também tem algumas escolhas errôneas nesse jogo. Inclusive, ele pode ter errado em alguns momentos. Fato é que o Fortaleza não conseguiu atuar como a gente esperava, o próprio técnico falou, foi abaixo do esperado, embora ele soubesse da dificuldade do Clássico Rei, foi abaixo do que ele esperava. Enfim, onde o Fortaleza pecou para sair derrotado desse jogo? Na verdade, às vezes ele nem erra. Às vezes é o jogo que faz com que não flua. Né? E isso participou muito do que foi o Clássico, na minha opinião. O time do Ceará conseguiu manter o seu plano de jogo, conseguiu espelhar a marcação do Fortaleza e bloqueou, né, as passagens onde o Fortaleza é mais forte. Sim. O Fortaleza tem um início de jogo muito forte com o Paul Fernandes, ele desce muito, né, mas ele consegue construir o jogo com passe alongado, passe de amplitude, pequenos passes para abrir espaço, e essa bola chegando no Moisés e no Marinho dá a aceleração que o Fortaleza precisa, até chegar no Lucero. Quando o Ceará pega Ailon e Mugni sem a bola e coloca para marcar a saída de bola do Fortaleza, ele anula essa situação do Paul Fernandes. Quando você tem nas laterais um Fernando Sobral acompanhado de um Pedro Henrique, que juntando com o Richardson e o Fernandinho do outro lado, ele bloqueia essa passagem para chegar no Marinho e chegar no Moisés. Fortaleza até tentou aquela bola, né, viajando para ver se alguém raspa de cabeça e sobra para os seus jogadores de ataque, mas nem isso funcionou. Então, nesse ponto, eu acho que a estratégia não foi errada. O que eu acho que houve um erro no Fortaleza, e mais uma vez, ano passado sofreu com isso, ano retrasado sofreu com isso, é o lado esquerdo do Fortaleza. Fortaleza hoje não, já há algum tempo, tem uma vulnerabilidade ali do lado esquerdo. A começar do seu extremo. Né? O Moisés não foi tão bem porque não conseguiu vir marcar e pressionar a saída de bola do Ceará. Depois do Moisés, ele tem o Bruno Pacheco, que é o melhor lateral esquerdo, foi o melhor que ele conseguiu colocar. E aí o maior erro, na minha opinião, você tira o Brites, que é o melhor zagueiro do Fortaleza, está entre os 5 melhores do Campeonato Brasileiro, e aí você traz ele para uma posição que ele não joga, por mais que ele seja bom, ele vai enfrentar as dificuldades. É aquela história, saber fazer é diferente de ser especialista em fazer. E mais do que isso, ele tinha um Tite que começou a temporada muito bem. O Tite está um pouco acima da idade, mas ele começou a temporada muito bem. É um cara já muito ambientado com o Clássico Rei. E aí você tira o melhor vendedor para ser um supervisor médio. Foi o que aconteceu com o Brites. Ele acabou ficando um pouco deslocado. Do outro lado, o Kusevich, quando um outro zagueiro não joga bem, compromete. Então, eu acho que se houve erro no Fortaleza, eu acho que foi esse. Foi na escolha do lado esquerdo da sua defesa, que foi onde o Ceará mais maltratou e começou ganhando, fez 1-0, foi daquele lado. Então, assim, tem vezes que o plano de jogo tá bacana, foi como foi treinado, mas tem um outro time do outro lado. Ele consegue anular e isso faz parte do jogo. Agora, para mim, houve esse erro. E até na reconstrução da defesa, ele demorou a fazer. No final do jogo, o Fortaleza terminou como o que eu acho que ele poderia até ter iniciado. Ele começou com o Eros Mancuso, ele terminou com o Eros Mancuso, o Brites e o Pacheco, fazendo uma linha defensiva. Ali ele poderia até ter começado o jogo daquela forma, povoado mais o meio campo, e aí não daria margem para o Ceará anular, principalmente as laterais do campo. Então, eu acho que foi mais ou menos isso, minha opinião. Ok, o Fortaleza se reapresentou no domingo, dia 9, e já trabalha de olho no próximo desafio. O time enfrenta o Altos do Piauí na terça-feira, dia 11, às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, pela Copa do Nordeste. Aí, Ana, a gente vê um Fortaleza que vem de um clássico de derrota, mas continua em uma situação boa na Copa do Nordeste. Afinal de contas, já venceu nesta competição e agora encara o Altos do Piauí. É fora de casa, é bem verdade, mas o Fortaleza continua como favorito. Com certeza. E a prova de fogo do Fortaleza foi realmente o Ceará, porque até o momento o Fortaleza tinha pegado outros adversários com nível tecnicamente inferior. Então, o grande desafio nesse momento foi justamente esse Clássico Rei. E eu concordo plenamente com o Hugo, que o que acontece talvez vá muito além do Fortaleza, porque o que o Fortaleza se deparou foi com um Ceará muito organizado e com um Ceará que estava dificultando a saída do Fortaleza. Então, tudo isso pesa.
mas o Fortaleza não deixa de ter jogadores importantes, não deixa de ter um entrosamento bom entre a equipe e não deixa de ter um elenco bom. Como eu já disse, como eu já comentei, o Fortaleza ele tem mais de um time para ser montado com o elenco atual. Então, o Fortaleza ele continua com essa força e ele vai levar essa força adiante. Provavelmente vão superar os erros, as vulnerabilidades que foram vistas no Clássico e vão tentar suprir ela. Mas é óbvio que quando a gente fala de Clássico Rei é um sentimento diferente. Então, eu creio que o Fortaleza vai continuar com a força que estava anteriormente ao Clássico, tentando suprir essas vulnerabilidades que foram vistas com um time que tecnicamente estava minimamente semelhante ao Fortaleza naquele momento, que era o Ceará. Um Ceará que, embora em reconstrução, se demonstrou, sim, muito semelhante com o time que o Vojvoda estava construindo. Tá bom, falando de Ceará, o técnico Léo elogiou a atuação do time na vitória por 2-1 sobre o Fortaleza no Clássico Rei. O treinador destacou a concentração da equipe e o bom desempenho na primeira etapa. Realmente é algo que nos deixa feliz, né? É uma marca importante. A gente vai jogando e nem tem muito essa percepção, né? Vocês da imprensa normalmente vão buscando esses números aí. O que a gente passa para os atletas é a gente tentar fazer um jogo intenso do começo ao fim, um jogo impositivo, jogar para frente, principalmente jogando em casa, junto do nosso torcedor. A gente é só uma ferramenta, né? Então, a gente vai passando as ideias que a gente tem. Sempre vocês vão ver um Ceará propositivo, buscando o jogo. Eu acho que, em razão de tudo isso, a gente tem conseguido conquistar os resultados aqui. Uma equipe, a gente buscou também o equilíbrio, tem buscado o equilíbrio na equipe, né? Ser uma equipe que joga, mas que saiba defender bem também. No segundo tempo, a gente sentiu um pouco o aspecto físico. A gente conseguiu se agrupar bem ali na entrada da área. O adversário teve um bom volume, mas a gente teve o controle, eles tiveram poucas finalizações. E é em cima disso que a gente tem que continuar, principalmente jogando em casa, de ser uma equipe propositiva, agressiva, mérito dos atletas. Eu acho que essa sinergia deles com a torcida também tem sido fundamental. Desde quando eu cheguei aqui, o torcedor vem jogando junto. Nos momentos de dificuldade tem tido uma participação. E tudo isso vai fazendo com que a gente converge nesse sentido de conseguir os resultados positivos. Ok, o Ceará volta a campo na quarta-feira, dia 12, às 19 horas, contra o Confiança pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O jogo será na Arena Castelão? Então eu estarei lá, meu chapa. Eu e o meu parceiro Filipeta estaremos no Castelão e os ingressos já estão à venda no site oficial do clube, nas lojas físicas. Hugo do Vale contra o Confiança, meu parceiro. Contra o Confiança, e aí aquela velha história, né? Virar a chave. O Clássico passou, o Campeonato Cearense fica um pouco de lado e o Campeonato do Nordeste, que é onde o Ceará tem que se recuperar. Perdeu para o Náutico, né? Numa situação bem atípica, mas não tirando os méritos da equipe pernambucana. Tem que se recuperar na competição. A última partida do Nordestão ganhou também do score mínimo. E o Ceará precisa trazer confiança, né? Fazendo aí um trocadilho com o seu adversário, para poder se mostrar e se firmar também como um dos clubes postulantes ao título da Copa do Nordeste, né? Que é outra disputa de Ceará e Fortaleza. Uhum. Quem chega ao tetracampeonato da Copa do Nordeste primeiro, já tem uma disputa no campeonato estadual. Quem passa de 46 títulos, né? Os dois têm a mesma quantidade de títulos. Então, esse ano bem recheado, como eu falei, de grandes clássicos e grandes motivos. Os dois são tri do Nordeste, né? Os dois são tri do Nordeste. Ceará foi primeiro, depois Fortaleza foi. E 46 no estadual. 46, estava 46 a 45. O Ceará foi campeão ano passado, né? Tirou o Hexa do Fortaleza e ainda empatou a quantidade de títulos, que esse ano vamos ver quem é que passa, né? Ó, Copa do Nordeste, o Fortaleza é líder do grupo A, tem 6 pontos. Vitória segundo, Souza terceiro, Sport é o quarto. Já no grupo B, o líder é o Bahia com 4 pontos, o América de Natal é o segundo colocado, o Confiança é o terceiro colocado, o CSA é o quarto colocado e o Alvinegro é o quinto colocado com apenas 3 pontos ganhos. Ou seja, Ana, um jogo fundamental para o Ceará. Perdeu na estreia, venceu o segundo jogo, agora em casa, diante do seu torcedor, precisa vencer o Confiança para manter as pretensões dentro da Copa do Nordeste. Sim.
Sim, foi o que o Hugo disse, né? Quando a gente comentou sobre o Fortaleza, deixar para trás a derrota do Clássico Rei, focar na Copa do Nordeste, isso é ainda mais válido para o Ceará, porque o Ceará, ele veio de uma derrota, veio de uma vitória, mas está lá em quinto no grupo B, enquanto o Fortaleza, ele está liderando. Então, o Ceará agora é tomar esse fôlego, virar essa chave, vencer o Clássico Rei, talvez a vitória no Clássico Rei seja esse fôlego que o Ceará precisava para a Copa do Nordeste e focar na Copa do Nordeste também, focar no grupo B, focar nessa capacidade que o Léo Condé está construindo no time para poder dar continuidade na Copa do Nordeste também, assim como está fazendo no Campeonato Cearense. Demonstrou um time bom, um time equilibrado no Campeonato Cearense, um time que consegue essa progressão de entender o que está acontecendo dentro de campo, fazer as trocas corretas. Então, na Copa do Nordeste, é levar isso também para conseguir uma classificação no grupo B melhor e alcançar uma posição melhor ali na tabela. Tá bom, deixa eu falar de Ferroviário agora. O Ferroviário garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Cearense ao vencer o Cariri por 2-0 no Romeirão, em Juazeiro do Norte. Os gols do Tubarão foram marcados por, de novo, Hugo do Vale, Jefão e Alanzinho. Com o resultado, o time avançou como terceiro colocado do seu grupo, ou seja, o grupo B. Não foi um jogo fácil, mas o Ferroviário fez o seu dever de casa. Minha mulher que lá em casa perguntou, o gol quem fez foi o Chefão? Não, Jefão, né? Que está se mostrando ser um artilheiro, um zagueiro artilheiro. Isso muito bom para a equipe do Ferroviário, que precisa de outros recursos dentro do jogo, né? A gente falava sobre a decepção. O Ferroviário estava sendo a decepção do Campeonato Cearense, mas acredito que cria um fôlego, né? Cria uma expectativa para o torcedor coral depois dessa vitória contra o Cariri. Ah, Hugo, mas contra o Cariri, que perdeu de todo mundo, não pontuou, não interessa, né? Tanto é que agora é um outro campeonato, né? O Ferroviário passa às semifinais, o Cariri vem para o outro quadrangular, que aí é para se livrar do rebaixamento, e quem não fez nenhum ponto dentro do campeonato pode se livrar, né? Se for bem no quadrangular. Então, um jogo que o Ferroviário precisava, vinha de uma sequência boa, um empate contra o Motoclube no Maranhão, e depois vem e consagra aí a sua classificação. Anunciaram, né, 2 reforços do Ferroviário, dentre eles o goleiro Matheus Cavicchioli, que é muito bom. É um goleiro que tem assim um currículo muito expressivo e que pode ajudar sim o Ferroviário. O Ferroviário que não falando sobre o atual goleiro, mas depois que perdeu o Douglas, perdeu uma referência ali atrás, um cara capitão, um cara que busca o time, chame a responsabilidade, oriente a zaga, oriente o time. Eu acho que ele tem essa experiência que pode ajudar o Ferroviário aí na caminhada do Campeonato Cearense. Lembrando, né? O Campeonato Cearense foi o que levou o Ferroviário à Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então tem que ir bem no Campeonato Estadual, para que se infelizmente não chegar a conquistar o acesso da Série D para a Série C, já garantir mais um ano na Série D e aí tentar novamente. É isso, né, Ana? O Ferroviário precisando vencer, venceu, chegou à próxima fase e agora, como o Hugo falou, se organizar para que consiga passar de fase mais uma vez, nas quartas de final, disputando a semifinal. Eu me recordo no início da temporada, a gente comentando sobre quem eram os favoritos na expectativa. Colocou o Ferroviário, colocou o Tirol, um time relativamente recente, mas que estava ganhando força. E realmente, o Ferroviário ele demonstrou que não vem de jogos muito sólidos, muito equilibrados, porém conseguiu o resultado final, conseguiu chegar às quartas, vai disputar as quartas do Campeonato Cearense, não está no quadrangular da permanência ou do rebaixamento, então isso já é algo a se colocar realmente como um fôlego, repensar o que não foi feito nos primeiros jogos, para agora nas quartas conseguir reorganizar e talvez passar para uma semifinal que Ceará e Fortaleza já estão, né? Mas é realmente pegar esse fôlego, rever o que não foi feito nos primeiros jogos e colocar em prática agora, para que o Ferroviário que jogou nesses primeiros jogos não se repitam os mesmos erros agora nas quartas, porque realmente não houve um equilíbrio, porém conseguiu chegar a um resultado satisfatório, o que já é uma característica boa.
Já pela Copa do Nordeste, Hugo, o Ceará pega o Confiança, como nós já falamos, o Fortaleza pega o Altos, como nós já falamos, e o Ferroviário encara o Vitória. Fortaleza joga amanhã contra o Altos, Ceará na quarta-feira contra o Confiança, e o Ferroviário também é amanhã, lá no Barradão, às 19 horas. Pedreira, né, cara? Veja só a sequência, né, do Ferroviário. Ferroviário que já tinha iniciado contra o Sport, jogou até bem, empatou até quase o finalzinho do jogo, levou um 2-1. Depois pega a equipe do Ceará, um clássico, perdeu, aí não jogou tão bem. Aí você vem agora para resolver sua vida no Campeonato Cearense, um jogo difícil, quer queira ou não, pelo menos pela logística. Você sair daqui para jogar em Juazeiro do Norte, tendo ao mesmo tempo um jogo em São Luís do Maranhão contra o Motoclube, e agora você pega nada mais, nada menos do que o Vitória. São 3 times de Série A em menos de um mês. Isso aí é um desafio para o Ferroviário e também serve, né, para poder ele, como a Ana falou, repensar, recalcular o trajeto, ver o que foi que não deu certo, ver o que é que não está engrenando. A gente viu já que no jogo contra o Cariri, Ciel estava participando do time, né, o Janeudo também já pode estar à disposição. São 2 bons jogadores, mas eu acho pouco, né, assim, para o Ferroviário dizer que está desfalcado e não pode jogar bem, por conta de 2 jogadores. Já são veteranos, jogam muito bem, contribuem muito com o time, mas o Ferroviário não pode, pensando no que ele quer para esse ano de 2025, depender só de 2 atletas. É verdade. O Ferroviário, que pela Copa do Nordeste, está no grupo A desta competição e é o 6º colocado com apenas 1 ponto conquistado, que foi justamente contra Motoclube no Maranhão. O Motoclube no Maranhão. E no primeiro jogo, Sport por muito pouco, não conseguiu arrancar esse empate também com o Sport, porque, como o Hugo falou, jogou bem contra o Sport. Enfim, a gente espera que retome o melhor momento, o Ferroviário também dentro desta competição. A prioridade, como falou o Hugo do Vale, é o cearense, né, cara? Nesse momento é o cearense, porque precisa garantir a vaga para a Série D, caso não consiga o acesso para a Série C. E, lógico, a Copa do Nordeste é um plus. Quanto mais longe puder chegar, melhor. Eu acho que também tem um outro diferencial para o Ferroviário pensar, né, que é a Copa do Brasil. Sim. Né, o Ferroviário tem que começar a pensar nisso, por exemplo, o Maracanã, que vai ter também, né, a sua oportunidade, mas vamos pensar que um dos que passarem vai dar para dar uma engordadinha no bolso, né, é verdade. que é o que precisam as 2 equipes, principalmente o Ferroviário, né, que está passando por alguma transição bem complicada financeiramente, precisa organizar esse time melhor para a Série D, porque a gente já viu aqui, Série C e Série D, em muitos momentos a C parece a B e a D parece a C. O nível está aumentando, os times estão subindo de divisão, alguns se recuperando, alguns que têm uma história muito boa dentro do futebol, então tem que ficar ligado. Ferroviário que recebeu uma informação da empresa que o próprio contratou para avaliar, analisar a ideia da SAF e, né, foi alertado pelos seus diretores da empresa para não fechar esse acordo, tá? Então, assim, é um alerta que surge. Nós conversamos com a Décio Maia Júnior, ele disse que vai levar para o conselho, e aí o conselho é que vai decidir. Eu acho um perigo, tá? Porque se você contrata uma empresa para orientá-los e a empresa fala: eu negativo esse daqui, eu não concordo, assim, não faz sentido. E mesmo assim eles vão para frente, é jogar dinheiro fora 2 vezes. Dinheiro fora pela empresa que contratou. Um dinheiro que não tem, né? É, exatamente. Um dinheiro que não tem. Porque, e um assim, risco grande de entregar o... Ainda está vislumbrando uma clube... grana que, assim, não sabe se vem. Perfeito, exato. E eu acho que tem vários exemplos. O mais recente é o exemplo do Vasco da Gama. O Pedrinho, assim, salvou o Vasco literalmente, né, de uma situação que poderia ser bem pior. É bem verdade que o Vasco ainda não resolveu, não entrou uma grana considerável. Mas podia ser pior. Mas poderia ser pior. Você, por exemplo, entregar uma sede de um clube, entregar o estádio, por exemplo, entregar alguma outra coisa de propriedade do clube para arcar com um negócio mal feito. Então, assim, o Ferroviário está bem distante de ser um Vasco da Gama. Então, já perder ali a Barra do Ceará, o Zico Cabral, que é um dos monumentos, né? E, inclusive, até não só para o torcedor do Ferroviário, perfeito, mas para o torcedor cearense. Então, muito cuidado, muito alerta. A gente sabe que o Ferroviário está precisando de um enxerto, né, financeiro, principalmente, para poder tentar voltar para a Série C e ficar estabilizado.
Tá bom, a gente vai para um rápido intervalo agora. Na volta a gente fala sobre as outras equipes, os outros jogos do Campeonato Cearense, tá? Tirol, Maracanã, Barbalha, Floresta, Horizonte, Cariri, Iguatu, enfim. O que aconteceu? Vamos conversar após o intervalo e também um bate-papo legal sobre futsal. Não sai daí não que é rapidez. Cada um tem uma fortaleza no seu coração. Cada um vive a cidade do seu jeito, com a sua marca e o seu olhar. Mas todos têm uma casa. A Câmara Municipal de Fortaleza. Casa do povo, onde se plantam sementes de transformação, sempre pensando no todo, pensando em todos. Aqui a sua voz ganha força e representatividade através dos vereadores. Seus representantes no debate e na criação de leis, na fiscalização das ações da Prefeitura e na análise das contas do município, para construir soluções pensadas e planejadas para o desenvolvimento de Fortaleza. Para a gente crescer junto e tudo isso significar uma vida melhor no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Caminhando junto com a cidade, a Câmara Municipal de Fortaleza segue cada vez mais próxima e aberta ao diálogo. Sempre de portas abertas para você. Sempre feliz por ter você aqui. Estamos de volta e eu falei que era bem rapidinho, né? A gente vai continuar falando sobre o futebol cearense, o campeonato que enche os nossos olhos, e o Tirol superou o Floresta por 2-0 no estádio Presidente Vargas e ficou com a segunda posição do Grupo B. Os gols foram marcados por Pio, ele mesmo, e João Júnior Goiaba. Hugo do Vale. E aí, cara, Floresta, que para mim seria a equipe que passaria e passaria bem para a próxima fase, mas infelizmente não foi suficiente, né, cara? Perdeu e está fora da próxima fase, das quartas de final do Campeonato Cearense. Não é isso, né, cara? A gente falava sobre isso e não era a gente querendo fazer média com ninguém. Era justamente pelo futebol apresentado do Floresta até então no Campeonato Cearense. O Floresta que vendeu o cara a derrota pro Fortaleza, jogou muito bem, né? E aí a gente, eu mesmo aqui falei no programa. Tanto é que o único que errei foi justamente o Floresta, que não entrou e o Horizonte entrou em seu lugar. Em relação ao Tirol, a gente alertava desde o começo do campeonato. Você pode até puxar, eu falava, rapaz, a surpresa pode ser o Tirol. E acabou sendo junto com o Horizonte, né? Então foi uma partida, assim, que pegou todo mundo de surpresa, menos para quem foi para o campo, né? Que é como se fosse o Clássico Rei. Todo mundo achava que o Fortaleza ia ser muito superior. Não foi. Por quê? Porque tudo se resolve dentro do campo, né? Então, vitória importantíssima do Tirol, segue na competição e aí já alcança o seu objetivo, que é se firmar na Série A do Campeonato Cearense. Isso aí é fantástico, porque dá as pretensões para a diretoria do Tirol, comissão técnica, fazer um planejamento já para 2026. E aí, quem sabe, brigar por essa vaga que todo mundo quer e está à disposição graças ao Campeonato Cearense. Perfeito. Que é a Série D do Campeonato Brasileiro e quem sabe, né? Chegar até uma pré-Copa do Nordeste, ninguém sabe. O Tirol chegou até aqui, pode chegar até mais para frente, dependendo da sua disposição, obviamente. Ana, além de Tirol, também tivemos aí Maracanã, que garantiu vaga Aquele jogo, né? ao golear o Maracanã e Barbalha, aquele lá, né? Garantir vaga ao golear o Barbalha por 4-1 no Almir Dutra. Os gols foram marcados por Luiz Soares Bravo, Davi Torres e Matheus Taumaturgo. Mais uma equipe que a gente percebia a qualidade pelo trabalho bem feito dos últimos anos no comando técnico do Júnior Cearense. Enfim, Maracanã também conseguiu essa vaga. O Barbalha ele deu um trabalhinho pro Maracanã.
mas ainda assim o Maracanã conseguiu ser superior. Bastante, o Barbalha estava pressionando bastante, mas ainda assim não foi o suficiente, estava tendo dificuldade de finalizar, por isso que acabou terminando como terminou. O Maracanã pegou fôlego e ali, principalmente no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo, conseguiu superar. O Barbalha ainda deu um gol bem no finalzinho, se não me engano, nos acréscimos, mas não o suficiente para diminuir. Com isso, o Maracanã passou, o Barbalha está no quadrangular, mas eu acredito que o Barbalha possa ter algum fôlego para não ser rebaixado, assim como o Floresta. O Cariri, por exemplo, eu ainda fico meio assim, pela trajetória que o Cariri fez nos primeiros jogos, para um time que não conseguiu pontuar. Mas nesse quadrangular, eu acho que o Barbalha ele pode conquistar esse fôlego para não ser rebaixado, assim como o Floresta. Porém, quando a gente fala do jogo entre Maracanã e Barbalha, realmente o Maracanã ele se demonstrou no nível tático superior, embora o Barbalha tenha dado um trabalho. Ok, outra partida foi o Horizonte, que ficou no empate em 1-1 com o Iguatu no Morenão, garantindo sua vaga nas quartas de final. Então anota aí, tá? Tirol garantiu-se na próxima fase, o Maracanã também e agora o Horizonte. Hugo. Pois é, surpreendente também, né? E aí, passando por aquilo que a gente falou sobre o Iguatu, uma mudança de filosofia mexe muito com qualquer clube. Se você pensar em Flamengo, Corinthians, Santos, passam por dificuldades quando tem uma mudança de filosofia, você imagina o Iguatu, com todo respeito. Sim. E foi aí que a gente falou, né? Tanto o Iguatu quanto o Ferroviário passaram por mudanças muito drásticas, principalmente na parte técnica. Não só o treinador, mas a filosofia de jogo. O Iguatu, que vinha de Washington Luiz, e uma sequência fantástica. Flávio Araújo deu sequência na Série D do Campeonato Brasileiro, se manteve lá, não se classificou, mas foi competitivo. Mas desde que o Iguatu decidiu radicalizar na questão da mudança do treinador, trazer alguém de fora, alguém que não conhece tanto o futebol cearense, acabou pagando caro por isso. Se vai se recompor ou não durante a temporada, a gente não sabe. Mas o que resta por Iguatu agora é se livrar do rebaixamento e ir bem na Série D, né? Porque ano que vem não tem vaga para a Série D. Isso é o que a gente sempre fala. O Campeonato Cearense ele tem a sua importância por conta disso. Agora vai ter que ir muito bem lá no Campeonato Brasileiro da Série D e nesse quadrangular para não cair. Porque senão ano que vem nem a Série A tem e nem mais um ano de possibilidade de jogar o Campeonato Brasileiro, né? Então, passou por essa situação, perdeu inclusive a vaga para o Horizonte. Era o time que eu credenciei a passar para a próxima fase, foi o Iguatu, mas mediante aos jogos que aconteceram, acabou ficando de fora. E o Horizonte, né, trabalhando ali devagarzinho, caladinho, né, fazendo jogos interessantes, ganhou do Ferroviário, empata com o Iguatu fora de casa, é o único a fazer gol até sábado no Fortaleza, no Campeonato Cearense. Fortaleza até então só tinha sofrido um gol, levou 2 no Clássico Rei, né? Então é um time interessante, está fazendo o seu trabalhinho ali calado, com um treinador, repito, conhecido do futebol cearense, Leandro Campos, que já foi do Ceará, já foi do Ferroviário, agora está no Horizonte, já teve no Horizonte já há algum momento. Enfim, faz a diferença. Você ter comissão técnica, diretoria, executivo de futebol, que conhece o futebol cearense, que conhece a região do Nordeste, para montar times e disputar competições, faz muita diferença. E essa, mais uma vez, é uma prova, tanto para Floresta, como também para a equipe do Iguatu, por mais que o Floresta tenha trazido Marcelo Chamusca. Coloca em tela a quinta rodada, a última rodada da fase de grupos, só para a gente reforçar aqui os resultados. A rodada. Ceará venceu Fortaleza. Eu queria destacar esse primeiro jogo aqui, ó, para a Rochelle, que está nos acompanhando. Se liga aí, Rochelle, ó, o primeiro jogo ali, ó, Ceará 2, Fortaleza 1, tá? Márcio, se liga aí, Márcio. Não, fale 2-1. Fale mais não, como errou o VT do jogo aqui já.
Vou matar abalado psicologicamente. O outro jogo, Ferroviário 2, Cariri 0, Tirol 2, Floresta 0, Maracanã 4, Barbalha 1, Iguatu 1, Horizonte também 1, foram os jogos que nós acabamos de analisar. Na verdade, eles, né? Coloca em tela aí a tabela de classificação, como é que está, como é que finalizou aí essa tabela de classificação. Para minha surpresa, sendo muito honesto, Floresta não se classificou para a próxima fase. Nesse grupo A, eu imaginava que o Floresta passaria, sinceramente. Junto Ceará, com o Maracanã, né? e Floresta, que foram os 3 que eu coloquei. Ceará na semifinal, Maracanã e Floresta iriam para as quartas de final. Não foi o que aconteceu, foi Maracanã e Horizonte. Vocês também pensavam que o Floresta, por estar na Série C, por ter uma equipe bem estruturada, um grupo interessante, mas não foi o que aconteceu. Treinador experiente. Um treinador super experiente, Marcelo Chamusca. Foi só eu que me iludi com Floresta ou vocês também? Também. Também, é igual o Hugo falou, né? O Horizonte ele foi trabalhando ali muito em silêncio, muito equilibrado, e é muito sobre isso. Eu acredito que o Floresta pode sim se salvar do quadrangular, mas realmente, embora tenha ficado muito próximo, ainda assim foi um Horizonte que surpreendeu por fazer um trabalho equilibrado, por fazer um trabalho que foi o suficiente. É isso que a gente está colocando aqui. Foi o suficiente para classificar para as quartas de final, que não foi o que aconteceu com o Floresta. Floresta que deixou um pouco a desejar e, infelizmente, agora vai ter que disputar o quadrangular para a permanência. Segundo o grupo B, só para a gente ver como é que está também, como é que ficou, como é que foi concluído. Fortaleza líder, lógico. O Tirol, que para mim, confio no trabalho do Tirol, mas segundo colocado, para mim seria muito. Seria demais para o Tirol, mas ele conseguiu uma surpresa positiva. Segundo colocado, o Ferroviário ficou em terceiro colocado. A briga, na minha opinião, seria o Iguatu com o Tirol para decidir quem é que seria o outro que passaria de fase, mas o Iguatu não conseguiu chegar nas quartas de final, assim como o Barbalha. Só eu que imaginei que o Iguatu chegaria mais longe e que o Tirol, por mais que fosse bem qualificado, não estaria entre os 3 primeiros? Ou vocês também imaginavam assim? Cara, eu falei sobre o Tirol aqui, né? Falei sobre o que ele poderia aprontar, né? Foi campeão da Série B do Campeonato Cearense. Sim. Vinha com um trabalho bem bacana, né? Veio para a Fares Lopes, né? E aí fez alguns ajustes interessantes. Infelizmente, o treinador que estava na época, que era o Nilson, acabou errando um pouco, assumiu essa responsabilidade de errar, saiu. Ali a gente pensou do Ferroviário dar o Tirol, né, balançar para baixo, mas não aconteceu. O Tirol trouxe um outro treinador, que foi o Fabiano, que continuou a estruturação dessa equipe, que eu acredito que ainda há resquícios desse trabalho, inclusive pela diretoria executiva também, que tinha na época, agora não tem mais. E aí ele se prevaleceu de um conjunto, de um trabalho bem feito, de um trabalho modelado, de recuperação, porque quando você sai da Fares Lopes com os investimentos que o Tirol fez e não consegue ser campeão, poderia cair ali o clima bem para baixo. Não aconteceu e se superou dentro da competição. É bem verdade que ali, teoricamente, seria o quê? Fortaleza, Ferroviário e Iguatu. Só que a gente alertava sobre esse trabalho do Iguatu, de mudança total, né, de saída de treinador, de mudança de comportamento, e isso influenciou. E o Tirol se aproveitou. É assim que são feitas as oportunidades dentro do futebol ou em qualquer segmento. As quartas de final já estão decididas, coloca em tela para a gente analisar também. Ceará e Fortaleza nas semifinais. Nas quartas de final, Horizonte encara o Maracanã e decide o segundo jogo na casa do Maracanã. O Ferroviário encara o Tirol e a decisão é na casa do Tirol, tá? Todos os jogos, os 2 jogos vai ser no sábado, dia 15, e o segundo jogo no dia 22 de fevereiro. Eu acho que tem a tabela, não tem, né? O do quadrangular do rebaixamento? Não tem, né? Então, pronto. Mas a gente já sabe que aqui, que os que vão brigar para não cair, que é Cariri, Barbalha, Floresta e mais um. Iguatu. E o Iguatu. Esses 4 vão disputar entre si, são 3 jogos, os 2 que fizerem menos pontos já estarão rebaixados para a Série B do Campeonato Cearense. Os outros 2 permanecem na Série A para jogar
o próximo Eu ano. acho que até o quadrangular das quartas e finais ficou bem equilibrado. Ficou equilibrado, é verdade. O Horizonte, né, jogando Maracanã, contra o Maracanã e o Ferroviário jogando contra o Tirol. Lembrando que ainda há o confronto pela Copa do Brasil entre Maracanã e Ferroviário. Olha só o futebol cearense em evidência aí, né, É verdade. cara? Isso é bacana. E só uma observação também, que aquela classificação eu estava esperando, porque eu coloco uma expectativa muito grande no Tirol pela capacidade de crescimento que ele tem num curto período de tempo. Eu só não esperava que fosse ficar em segundo, eu achei que fosse ter essa troca também entre Ferroviário e Tirol, mas eu estava colocando uma expectativa grande no Tirol também. Legal. Cara, a gente vai falar de futsal agora, cara, mas... Por um rápido intervalo... Não tem intervalo não, é direto mesmo. O homem já está microfonado? Já está microfonado. É o seguinte, para quem não sabe, a Ana joga pra caramba futsal. E por conta disso, eu vou dispensar o Hugo do Vale. Mais uma vez, meu parceiro, muito obrigado. Papo sensacional, comentários excelentes, porque agora a gente vai falar sobre futsal. A gente recebe aqui em nosso estúdio o nosso repórter Herberson Santos, conhecido como Garotinho Futsal nas redes sociais. Bate um papo legal e ele sabe tudo sobre o futsal. Ele vai trazer as últimas atualizações do futebol, aliás, do futsal cearense. Enquanto ele entra por aqui, eu vou trocando ideias aqui com a Analice Nobre, ela que também tem comentado com a gente no rádio e na TV Câmara Fortaleza, que dá um baile, tá? Ana, futsal, conhece alguma coisa de futsal? Jogar, sério mesmo, já jogou futsal, não? Não, nunca joguei futsal. Tinha um pezinho no handball, mas era mais fã de natação, aí o futsal foi ficando de lado. Porém, realmente, é um esporte que a gente tinha comentado a importância dele para os clubes, especialmente para o Ceará e para o Fortaleza, que estavam investindo mais. A gente teve ali uma leve discussão se haveria ou não um maior investimento nas equipes de futsal desses times grandes, mas é algo que está chamando a atenção cada vez mais, é algo que está recebendo mais investimento, que no estádio, na quadra, tinha uma presença muito grande de torcedores, então realmente é algo que vem crescendo cada vez mais e é algo extremamente importante quando a gente fala de esporte. O futsal, ele é sem igual. Estado do Ceará, que é o berço do futsal, com grandes nomes na seleção brasileira, inúmeros títulos e equipes tradicionais, tá? Mas a gente não perdeu isso, porque o Fortaleza fez uma excelente temporada 24, o Ceará, Jijoca, enfim, muitas equipes interessantes. Para falar melhor sobre o futsal, e aí sim, com muita propriedade, diferente de mim e um pouco da Ana, meu parceiro Everson Santos, satisfação de receber aqui no Resenha de Artilheiro. Você que já está com a gente na FM Fortaleza 90.7, trazendo ali toda segunda e sexta-feira informações sobre o futsal. E eu pensei, por que não chamar para a TV também, cara? E aí, tudo bem? Boa tarde, né, João Paulo, a Ana, o nosso parceiro Hugo do Vale. Agradecer, né, pela oportunidade, porque são poucos espaços que o futsal tem, né, na mídia. A gente está engateando ali na internet e a gente tem esse espaço, né, o convite do Hugo e desde já você também, João Paulo, na FM, né, segundas e sextas-feiras, e agora fazendo uma breve participação para falar do nosso futsal cearense. Nosso futsal que está numa grande proporção com Fortaleza, Ceará, depois da sua volta do time principal, com grande investimento. A gente tem um São João de Jaguaribe que vem potencializando o futsal na região do interior. Verdade. Eu até falando, João Paulo, com alguns colegas nossos, que o grupo do futsal, Ana, é muito forte, né? O grupo da internet. E a gente falando, cara, o São João de Jaguaribe, ele está resgatando grandes equipes do nosso futsal cearense. Trouxe Russas novamente, Russas que lá atrás, na parceria com a Fago Russas, conseguiu um bicampeonato cearense, é heptacampeão do Intermunicipal e voltou a disputar, ganhou 2 anos consecutivos. Tem lá o Reginaldo Barros, né, que é multicampeão cearense, é o técnico, abraço para ele lá em Russas. Vem trazendo agora Jaguaribe, a gente fica muito feliz, lá o governo municipal de Jaguaribe está trazendo a equipe, além da categoria de base, vai colocar o adulto, vai fazer uma mescla ali com pessoal da cidade. A gente tem uma perspectiva que Limoeiro do Norte possa voltar, tem outras equipes aí do interior que só disputavam intermunicipal, como o Ipu,
agora possa vir também para o Campeonato Cearense, tem Redenção, então assim, são várias equipes e tem grandes campeões também que a gente aguarda que volte. O Horizonte, que em 2017 ele ganhou tudo. Tudo que tinha direito o Horizonte ganhou, e a gente sente falta da equipe do Galo do Tabuleiro voltar ao nosso futsal cearense, João Paulo. Cara, teve Copa dos Campeões esses dias aí. Sim. Fala pra gente também como inclusive foi São João de Jaguaribe? Não? Isso, sim. São João de Jaguaribe, ele é o palco do futsal cearense. Quarta-feira passada, foi de 5 a 7, a Copa dos Campeões, para ser breve aqui, ela dá vaga na Supercopa de Futsal. Supercopa de Futsal é a competição que dá classificação à Libertadores. Como o atual campeão da Copa Libertadores é o Magnus, então o Brasil tem mais uma vaga. E daí vai sair da Supercopa, que vai ocorrer de 26 de fevereiro a 3 de março, lá em Joinville, o Jack Crona, que é o Joinville, é o atual campeão da Taça Brasil, vai sediar a competição, e aí reúne os campeões, né? O Fortaleza, campeão brasileiro, o Apodi, que é vice-campeão, tem vaga também, aí tem o campeão da Copa Sul, que no caso foi o Carlos Barbosa, campeão da Copa Norte e campeão da Copa Nordeste. E aí tem o campeão da Copa do Brasil também que participa, e aí a Copa dos Campeões, a Supercopa deu uma enxugada no número de vagas. E aí a CBFS organizou a Copa dos Campeões. Campeão Copa Sul, Norte e do Nordeste. Como o Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste e campeão brasileiro e foi vice-campeão da Copa do Brasil no ano passado, ele teria a vaga automaticamente. Então São João de Jaguaribe, como era o vice, ficou com a vaga. Então assim, foi 3 dias de muito futsal. São João venceu a primeira partida diante da equipe do Estrela do Norte, para você ver a questão de saldo de gols. Tomou 1 gol. No dia seguinte, na quinta-feira, Carlos Barbosa, que é uma equipe multicampeã do nosso futsal, tradicionalíssimo, como você fala. Agora que o Jaraguá conseguiu empatar 5 títulos da Liga Nacional, venceu por 2 a 0 e aí na sexta-feira eu trouxe também no Resenha de Artilheiro no rádio. Exatamente. Cara, vai ser um grande jogo e foi. E foi um empate, 1 a 1. E eu vi na internet os torcedores. Cara, eu vi o meu São João de Jaguaribe, torcedor, amassar o Carlos Barbosa. E realmente foi isso, jogou muito. E o detalhe de 1 gol, porque não teria prorrogação ou pênaltis, era pelo critério, né, da competição, o gol average, que é o saldo de gols. A equipe de Carlos Barbosa foi campeão e garantiu vaga. Então fica de parabéns. O trabalho que São João de Jaguaribe vem fazendo é muito grandioso. Até conversando com alguns amigos lá do Paraná, que eles fazem documentários, eu disse, cara, muito bacana um dia vocês irem até São João, conhecer a história, porque lá, João Paulo e Ana, eu fui em 2 apresentações do elenco e fui em uma final, em 2023, e lá o prefeito da cidade, o Raimundo César, na fala dele, ele destaca, né, o esporte mudou São João de Jaguaribe. E eu, na última apresentação que eu fui, eu fiquei bastante emocionado, quando eu disse a seguinte frase lá, eu disse, olha, o futsal venceu e o povo de São Jaguaribe também venceu, porque mudou a cidade, abraçou, o ginásio é lotado. Então, a gente espera que mais governantes possam investir no futsal. A gente sabe que o futsal aqui no nosso estado é mantido por prefeituras, né? A gente tem agora o trabalho do Fortaleza, foi um trabalho muito sólido, passou por algumas reviravoltas agora no começo do ano, questões financeiras. Tem o projeto do Ceará, né? O Ceará sempre foi sólido, apesar de ter caído para a 2ª divisão, o projeto do Ceará se manteve e São João vem se consolidando aí na competição. Beleza, quem deve estar toda orgulhosa é a nossa amiga de redação, Romana Maria, São João do Jaguaribe, é sua terrinha, né? Então, um abraço, Romana, e toda essa rapaziada de São João do Jaguaribe. Alguma dúvida, Ana? Você que já comprou uma chuteira, eu tô sabendo. Alguma dúvida sobre futsal aí? Porque o homem sabe tudo, tá percebendo aí, né? Percebo. Primeiramente, é a questão de parabenizar o quão importante é o investimento realmente realizado dentro do futsal, porque é algo que a gente sabe que o esporte ele vai muito além do que a gente joga no gramado, né? Então, realmente, era mais parabenizar essa questão e saber um pouquinho sobre a perspectiva para esse ano no futsal cearense. Legal. Se vocês têm essa perspectiva, como é que vai ser, para falar para o pessoal de casa. Pronto, Ana. Esse ano, nós temos 3 grandes equipes, né? O Fortaleza passou por essa reestruturação do elenco, saiu alguns campeões que até já se apresentaram numa nova equipe
que é lá do Piauí, é o Atlético Piauiense, nova no futsal. Mas Lambão tá lá, né? Lambão tá lá, Jackson Samurai, Jackson Vassoura, tá lá, que foi destaque no X1, X1 também é verdade. está lá. Verdade. Domar, que foi campeão da Copa do Brasil com o Ceará, também está lá. Então vem se reforçando muito forte a equipe do Atlético Piauiense. Até eu acompanhei na internet uma entrevista dele, ele disse, cara, esse ano nós vamos investir pesado no futsal. E a gente quer chegar a fazer o mesmo que o Fortaleza fez, chegar em todas as competições. Mas a gente tem o Fortaleza agora participando da Supercopa, que pode garantir uma vaga na Copa do Brasil. Saiu algumas peças, mas manteve uma base. A gente tem Rômulo, tem Nardim. O Fortaleza agora adquiriu um goleiro, o Neto, João Neto, que veio do Al Nassr. Né? Então, assim, é um cara que é do alto escalão. A gente manteve Bob, que é um grande pivô do nosso futsal cearense, e faz algumas contratações. Valdir, que vem encabeçando o projeto. Até nosso amigo do Vale que deu, viu, de primeira a chegada do Valdir, viu? E também manteve alguns jogadores, né? Como o Nardim, tem outros jogadores da base que vieram, já passando para o Ceará. O Ceará passou por uma reestruturação, é um novo técnico, é o Fagner Moura, que é sergipano. O Ceará tem dado muito bem com o técnico sergipano, teve o Davi Mendonça, há 2 anos atrás. O Davi que, quando ele sai do Ceará Futsal, ele foi campeão cearense. Ele passou um tempo ali, quando o Ceará é rebaixado, o projeto passou por uma reestruturação financeira. O Davi foi para o CEMEI, que é um time do Cazaquistão, que há muitos anos não conseguia ser campeão nacional. E o Davi passou aqui pelo Ceará, o sergipano foi lá e foi campeão, vencendo nada menos que um dos maiores rivais, que é o Cairate, né? Então a gente tem uma grande expectativa. Tem São João de Jaguaribe também no Brasileiro. São João que vai encabeçar a Copa do Brasil, vai ter Brasileiro de Futsal, tem Taça Brasil, porque ele é o atual campeão cearense. Nordeste. E tem o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, João Paulo, que vai ser no Piauí. Né? Esse ano vai ser no Piauí. E as Copas aqui, né? A gente tem Copa do Estado para começar e Campeonato Cearense também. Show de bola, meu irmão. O cara não para mais não, é massa demais. Falou em futsal, é sensacional, né, cara? Tem muita coisa, viu? Tem um Intermunicipal aí com quase 52 seleções. Pois vamos combinar para você voltar aqui no nosso programa para continuar falando de futsal em outros momentos. Epson, cara, muito obrigado pelo teu apoio, pela tua dedicação ao futsal. A gente que é apaixonado por essa modalidade, muito obrigado. Tua participação veio enriquecer muito o nosso programa, cara. Obrigado, hein? Cara, obrigado, João Paulo, Ana, ao Hugo do Vale, a vocês aqui do Resenha de Artilheiro, da TV Câmara Fortaleza, por esse espaço para o nosso futsal, e a gente espera que mais emissoras dê esse espaço para essa modalidade que é fantástica, que é daqui do nosso estado, né? Show de bola. Dá para levar o nosso câmera não aí? Mas tem uma bolinha lá? Tem São João de Jaguaribe. Tem quantos anos ele? 74. Rapaz, tem um 40 que vai começar agora. Aí, dá pra ele, dá pra ele. Tem um 40, viu? Dá certo? Dá. E ela deu um baile mais uma vez. Valeu, Ana. Lice Nobre, muito obrigado, minha irmã. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. Uma ótima tarde. Obrigada por estar aqui. E até uma próxima. Show de bola. Vamos lá. A gente finaliza assim o nosso programa Resenha de Artilheiro. Produção, roteiro e edição, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale e Analice Nobre. A gente se encontra na próxima quinta-feira, às 16h30, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2 e na Rádio Fortaleza FM 90.7, toda segunda e sexta-feira, das 11 às 13 horas. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau! TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.